sou Natalie Collins, tenho 26 anos e acabei de receber uma mensagem que partiu meu coração. Achamos melhor você não vir ao Dia de Ação de Graças este ano. O Kyle se sente desconfortável perto de você. Meu trabalho como executiva de marketing em Chicago de repente pareceu sem sentido enquanto eu olhava para a mensagem da minha mãe. Minhas mãos tremiam, a mente percorrendo uma vida inteira de memórias em que o conforto do meu irmão sempre vinha em primeiro lugar. A dor familiar de ser a segunda melhor me invadiu, mas desta vez foi diferente. Desta vez, eu nem fui convidada para a mesa. Se você está assistindo, adoraria saber de onde você está acompanhando. Inscreva-se e curta. Se você já se sentiu um párea na família, seu apoio é essencial para que eu possa compartilhar minha história. Crescendo em nossa casa suburbana de classe média em Columbus, Ohio, a aparência era tudo para a família Collins. Vistos de fora, parecíamos perfeitos. Meu pai, Thomas, um contador respeitado, minha mãe, Diana, uma professora de jardim de infância amada por seus alunos, meu irmão mais novo, Kyle, e eu. Nosso gramado estava sempre impecavelmente cuidado. Nossos cartões de Natal pareciam saídos de um catálogo, e as redes sociais dos meus pais estavam cheias de fotos de famílias sorridentes, legendadas com frases como abençoado e a família é tudo. Mas, por trás das portas fechadas, uma realidade diferente se desenrolava. Desde as minhas primeiras lembranças, Kyle era o centro do nosso universo familiar. 3 anos mais novo que eu, ele tinha o que meus pais chamavam de temperamento sensível. O que eles queriam dizer era que Kyle tinha acessos de raiva explosivos quando as coisas não saíam do seu jeito. Ele tinha dificuldades sociais e acadêmicas, e meus pais dedicavam toda a sua energia para tornar a vida dele mais fácil. Kyle é simplesmente diferente, explicava minha mãe quando ele gritava por horas porque suas ervilhas tocavam no purê de batatas. Ou quando ele quebrou meu projeto da feira de ciências na noite anterior ao julgamento porque a fita do meu protótipo estava muito barulhenta. Ainda consigo ouvir a voz do meu pai, Natalie, por favor. Você sabe como o Kyle fica. Deixe-o sentar na frente, comer a última mordida e ser o primeiro a virar. A mensagem era clara, o conforto do Kyle era primordial, e meu trabalho era acomodá-lo. Tornei minha filha perfeita por necessidade. Tirava nota máxima, era capitã do time de debate, era voluntária no abrigo de animais e ainda conseguia ajudar com o jantar e com a lição de casa do Kyle quase todas as noites. Minhas conquistas eram reconhecidas com acenos distraídos, enquanto o do Kyle em matemática justificava um jantar comemorativo no nosso restaurante favorito. Minha festa de 10 anos foi cancelada porque o Kyle pegou um resfriado leve. Meu jantar de 16 anos foi interrompido porque o Kyle não gostou da iluminação do restaurante. Minha festa de formatura do ensino médio terminou quando o Kyle teve um colapso depois que alguém perguntou sobre seus planos para a faculdade. Estamos tão orgulhosos de você, dizia minha mãe, apertando minha mão quando saíamos mais cedo de outro evento. Você é tão madura com essas coisas. O Kyle simplesmente não consegue lidar com isso como você. E eu acreditei neles. Eu acreditava que era forte o suficiente para lidar com as decepções, o status secundário, o sacrifício constante. Eu acreditava que era meu trabalho facilitar as coisas para todos os outros. A faculdade foi meu primeiro gostinho de liberdade. Na Universidade Northwestern, a 480 quilômetros de casa, descobri como era existir fora da sombra de Kyle. Minha colega de quarto, Stephanie, foi a primeira pessoa que realmente me viu não como a irmã complacente de Kyle ou a pacificadora da família, mas como Natalie. Você se ilumina quando fala de marketing, ela me disse durante o nosso segundo ano, enquanto ficávamos acordados até tarde trabalhando em um projeto de aula. É como se você se tornasse uma pessoa diferente. Ela tinha razão. Nas minhas aulas de marketing, encontrei minha voz. Eu me destacava em entender o que motivava as pessoas, em elaborar mensagens que repercutissem. Talvez anos lendo salas emocionais tenham me dado uma vantagem na compreensão da psicologia humana. Quando a formatura se aproximou, meus pais presumiram que eu voltaria para Columbus. Uma empresa de marketing de lá me ofereceu uma vaga de nível básico, e minha mãe já tinha começado a falar sobre jantares de domingo em família e como eu poderia ajudar Kyle, que estava com dificuldades para cursar a faculdade comunitária. Chicago, repetiu minha mãe quando contei a eles sobre aceitar uma vaga em uma agência de marketing digital de ponta lá. Mas isso é só um pouco. Precisamos de você aqui, Natalie. A família deve ficar unida.
A culpa era avassaladora, mas, pela primeira vez, me mantive firme. Mudar para Chicago foi a primeira decisão que tomei puramente por mim. Ao longo dos 4 anos seguintes, construí uma vida da qual me orgulhava. Trabalhei como redatora júnior e me tornei executiva de marketing, liderando campanhas para grandes marcas nacionais. Criei um lar no meu apartamento ensolarado com vista para o Lago Michigan. Cultivei amizades com pessoas que celebravam meus sucessos em vez de se sentirem ameaçadas por eles. Tentei manter um relacionamento saudável com minha família à distância. Liguei semanalmente, enviei presentes atenciosos e voltei para casa nos feriados importantes. Tentei me conectar com Kylie, enviando-lhe artigos sobre seus interesses em jogos e design gráfico, fazendo perguntas sobre sua vida. Às vezes, ele se envolvia, mas a maioria das conversas era unilateral, comigo navegando cuidadosamente por tópicos que poderiam desencadear sua insegurança, como meu trabalho, meus amigos ou basicamente qualquer coisa na minha vida que estivesse indo bem. Só não fale tanto de trabalho, aconselhou minha mãe durante uma visita, quando Kylie saiu abruptamente da mesa de jantar depois que mencionei um prêmio que meu time havia ganhado. Você sabe como ele é sensível por ainda não ter uma carreira. Aos 25 anos, Kylie ainda morava em casa, trabalhava meio período em uma loja de jogos local e fazia aulas ocasionais na faculdade comunitária. Qualquer sugestão de que ele poderia se beneficiar de terapia ou aconselhamento profissional era recebida com raiva defensiva pelos meus pais. Nem todo mundo segue o mesmo caminho, Nathalie, dizia meu pai, com severidade. Pare de tentar consertar todo mundo. Eu não estava tentando consertar ninguém. Eu só queria que meu irmão encontrasse a mesma realização que eu. Mas, aos olhos da minha família, meu sucesso, de alguma forma, se tornou uma prova das dificuldades de Kylie. Olhando para trás agora, percebo que o abismo entre nós vinha crescendo há anos. Mas foi preciso uma noite explosiva para expor completamente a profundidade da disfunção familiar. 6 meses atrás, Kylie ficou noivo de sua namorada, Amber, uma professora de jardim de infância de fala mansa com quem ele namorava há 2 anos. Fiquei genuinamente feliz por ele. Amber parecia ser boa para Kylie, incentivando gentilmente sua independência e aceitando suas peculiaridades. Quando minha mãe ligou para me contar sobre o noivado e a festa que estavam planejando, imediatamente pedi uma folga do trabalho e reservei um voo para casa. Estamos tão animados para ter todos juntos, disse minha mãe, efusiva. Os pais da Amber são bem ricos, sabe? O pai dela é dono de 3 concessionárias de carros na região. Queremos que tudo seja perfeito. Eu entendi o subtexto. Meus pais queriam impressionar a família rica da Amber e precisavam de mim para garantir que Kylie fosse apresentado da melhor forma possível. Durante 3 dias antes da festa, ajudei minha mãe com os preparativos, endereçando convites, pegando o buffet, arrumando as flores e cuidando de inúmeras tarefas. Também passei horas ouvindo os monólogos ansiosos da minha mãe sobre a importância do evento. A família da Amber é muito talentosa, ela se preocupava enquanto preparávamos os pratos de aperitivo. A irmã dela é pediatra e o irmão dela acabou de se tornar sócio do escritório de advocacia dele. Não quero que eles menosprezem o Kylie. O Kylie tem muitas qualidades excelentes, assegurei a ela. A Amber o ama pelo que ele é. A noite da festa de noivado chegou, e o quintal da casa dos meus pais estava transformado com luzes cintilantes, arranjos florais e uma fonte de champanhe que meu pai havia esbanjado. Kylie parecia estranhamente calmo, parado orgulhosamente ao lado de Amber enquanto cumprimentavam os convidados. Eu circulava pela multidão, batendo papo e ajudando minha mãe a manter tudo funcionando perfeitamente. Por volta das 8 horas, me vi conversando com o pai de Amber, Martin Reynolds, um homem carismático e de risada estrondosa. Então, você é a irmã mais velha de quem ouvi falar, disse ele, tomando um gole de champanhe. Amber mencionou que você trabalha com marketing em Chicago. Sim, sou executivo de marketing na Brigata Digital, respondi. Sério. Usamos uma agência de Chicago para a publicidade da nossa concessionária. Que tipo de contas você gerencia? Começamos uma conversa tranquila sobre estratégias de marketing digital. Martin estava interessado em expandir a presença da sua concessionária nas redes sociais, e eu dei algumas dicas gerais sobre como atingir consumidores locais. Foi uma conversa agradável e profissional, do tipo que tenho quase diariamente na minha vida profissional. Só percebi Kylie se aproximando quando ele estava parado bem ao nosso lado, com o rosto corado.
Falando do seu trabalho importante de novo, Nathalie, ele interrompeu, com a voz tensa. Kyle, aí está você, eu disse, tentando manter o tom de voz leve. O Sr. Reynolds e eu estávamos conversando sobre marketing. Parabéns de novo pelo noivado. A festa está maravilhosa. Aposto que você está adorando, continuou Kyle como se eu não tivesse falado nada, com a voz mais alta. Voltando para casa para mostrar o quanto você é bem-sucedido enquanto eu sou apenas o irmão perdedor trabalhando na GameStop. Martin pareceu desconfortável. Na verdade, sua irmã estava me dando um conselho excelente sobre negócios. Claro que sim, retrucou Kyle. A Nathalie sempre sabe o que é melhor. A Nathalie é sempre perfeita. Pessoas próximas pararam de falar para observar a cena se desenrolar. Amber correu até ele, colocando a mão gentilmente no braço de Kyle. Kyle, querido, por que não vamos agradecer aos Hendersons pelo lindo presente que trouxeram? Sugeriu suavemente. Não, Kyle se afastou dela bruscamente. Estou cansado da Nathalie chegar em casa e me fazer passar vergonha na frente de todo mundo. Ela faz isso toda vez. Minha mãe apareceu do outro lado de Kyle. Kyle, querido, respire fundo. Lembre-se das suas técnicas. Não me diga para respirar fundo. Ela está estragando minha festa de noivado, Kyle apontou para mim, acusadoramente. Fiquei paralisada, mortificada e confusa. Kyle, eu não estava. Você simplesmente não consegue suportar que algo bom esteja acontecendo comigo, não é? Ele gritou. Você precisa ser sempre o centro das atenções. Meu pai se juntou ao círculo crescente. Nathalie, disse-lhe naquele tom familiar e decepcionado, talvez você devesse se afastar um pouco. Olhei para ele, incrédula. Pai, eu só estava conversando. Não fiz nada de errado. Por favor, sibilou minha mãe, pare de fazer cena. Foi então que todo o peso da injustiça me atingiu. Não era eu quem estava fazendo cena. Não era eu quem estava gritando com um membro da família na frente de convidados. No entanto, de alguma forma, eu estava sendo escalada para o papel de vilã novamente. Desculpe, Sr. Reynolds, eu disse baixinho. Foi um prazer conversar com o senhor. Afastei-me, com as bochechas queimando de humilhação. Na cozinha, peguei minha bolsa e meu casaco, com as lágrimas ameaçando transbordar. Amber me encontrou lá. Nathalie, por favor, não vá embora. Kyle vai se acalmar. Ele só está nervoso por conhecer minha família. Tudo bem, Amber. É melhor eu ir para bens de novo. Estou muito feliz por vocês dois. Saí pela porta lateral e chamei um Uber para o meu hotel. Enquanto esperava na entrada escura da garagem, recebi uma mensagem da minha mãe: o Kyle está muito chateado. Por favor, deem espaço para ele aproveitar sua noite especial. Nenhum reconhecimento de como eu poderia estar me sentindo. Nenhum reconhecimento de que eu havia sido humilhada publicamente em um evento que ajudei a criar. Apenas mais um lembrete de que os sentimentos do Kyle eram os únicos que importavam. Os dias seguintes trouxeram telefonemas desconfortáveis com meus pais. Minha mãe sugeriu que eu me desculpasse com o Kyle por o que quer que tenha acontecido. Meu pai me disse que eu deveria ter pensado melhor antes de me exibir no evento do Kyle. Mas eu não estava me exibindo, insisti. Estávamos só conversando. Você sabe como Kyle se sente em relação ao seu sucesso profissional, disse minha mãe. Você poderia ter mudado de assunto. Depois de várias conversas frustrantes que não deram em nada, decidi dar espaço a todos. Não me desculpei por algo que não tinha feito, mas também parei de tentar me defender da percepção distorcida deles. Voltei para Chicago me sentindo magoada e incompreendida, mas determinada a seguir em frente. Nos meses seguintes, nossa comunicação tornou-se cada vez mais tensa. Kyle nunca reconheceu seu comportamento na festa de noivado. Meus pais agiram como se o incidente nunca tivesse acontecido. No entanto, havia uma nova frieza em suas interações comigo. Eu me vi com medo de nossas ligações semanais, que haviam se tornado trocas superficiais, desprovidas de qualquer conexão real. Ainda assim, nada me preparou para a mensagem de texto que recebi enquanto eu estava sentado à minha mesa em uma manhã fria de novembro, revisando as métricas da campanha para uma reunião com um cliente.
A mensagem chegou às 10h17 de uma terça-feira, 3 semanas antes do Dia de Ação de Graças. Eu estava me preparando para uma apresentação para um cliente quando meu telefone vibrou com o nome da minha mãe na tela. Seu pai e eu estamos pensando nos preparativos para o Dia de Ação de Graças. Considerando o que aconteceu na festa de noivado do Kyle, achamos que seria melhor você não se juntar a nós este ano. O Kyle mencionou que se sente desconfortável perto de você e não queremos criar tensão durante o feriado. Tenho certeza de que você entende. Podemos comemorar com você em outra ocasião. Li a mensagem 3 vezes, cada palavra mais cortante que a anterior. A sala de conferências de repente ficou iluminada demais, quente demais. Meu café revirou no estômago enquanto eu assimilava todo o significado. Eu estava sendo desconvidada do Dia de Ação de Graças da minha família. Estava sendo excluída da nossa reunião familiar mais importante porque meu irmão se sentia desconfortável perto de mim. Meus dedos pairavam sobre o teclado, dezenas de respostas passando pela minha mente raivosas, suplicantes, friamente formais. No final, simplesmente escrevi: entendo. Obrigada por me avisar. Então, coloquei meu telefone virado para baixo na mesa e tentei me concentrar na planilha à minha frente, os números borrados por entre as lágrimas não derramadas. Meu colega Jackson percebeu que algo estava errado assim que entrou. Nathalie, você está bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem, consegui dizer, mas minha voz falhou na segunda palavra. Não, não está. Vamos fazer uma pausa. Ele fechou meu laptop e me levou para a pequena sala de descanso. Assim que ficamos a sós, as lágrimas que eu estava segurando transbordaram. Com frases entrecortadas, expliquei a situação, a longa história com Kyle, o incidente da festa de noivado e agora a exclusão do Dia de Ação de Graças. Isso é uma merda, disse Jackson, balançando a cabeça. Completamente uma merda. Ele insistiu que eu tirasse o resto do dia de folga, oferecendo-se para cuidar da apresentação para o cliente. Em circunstâncias normais, eu teria recusado. Eu nunca havia faltado a uma reunião com um cliente antes, mas a ideia de manter uma fachada profissional pelas próximas 4 horas parecia impossível. De volta ao meu apartamento, liguei para a única pessoa que eu sabia que realmente entenderia, Stephanie. Eles fizeram o quê? Explodiu ela depois que repassei a mensagem da minha mãe. Isso é uma loucura, Nath. Você nem fez nada naquela festa, a não ser existir na sua pele de sucesso. Talvez eu devesse ter sido mais sensível às inseguranças do Kyle, eu disse, caindo no padrão familiar de inventar desculpas para o comportamento da minha família. Pare com isso agora mesmo, interrompeu Stephanie. Você não é responsável por controlar as emoções do seu irmão mais velho. Você não invadiu a festa dele falando sobre como a sua vida é incrível. Você teve uma conversa normal com o pai do seu futuro cunhado. Em que universo isso é crime? Enquanto Stephanie continuava sua apaixonada defesa, encolhi-me no sofá, e um estranho entorpecimento substituiu o choque inicial. Essa exclusão foi diferente das inúmeras vezes em que me pediram para acolher Kyle ao longo da nossa infância. Foram dolorosas, mas até certo ponto compreensíveis, dadas as suas dificuldades. Parecia um apagamento completo do meu lugar na família. O que mais dói, confessei a Stephanie, é que ninguém sequer considerou como eu poderia me sentir. Ninguém pensou, ei, talvez a Nathalie se magoe se me disserem para não vir ao Dia de Ação de Graças. Porque eles te treinaram para acreditar que seus sentimentos não importam, respondeu Stephanie gentilmente. Você tem sido o amortecedor da família por tanto tempo que eles nem te veem como alguém com necessidades e sentimentos próprios. Aquela noite foi interminável, o sono vindo em breves intervalos, agitados entre períodos de pensamentos acelerados. Percorri anos de fotos de família no meu celular, em busca de pistas que eu pudesse ter perdido. Lá estávamos nós na minha formatura da faculdade, Kyle com um ar carrancudo ao fundo, enquanto meus pais me ladeavam com sorrisos forçados. Houve o Natal passado, eu ajudando na cozinha enquanto Kyle jogava videogame na sala de estar. Cada imagem revelava o mesmo padrão, eu me esforçando ao máximo, me contorcendo para me encaixar em qualquer forma que mantivesse a paz, enquanto Kyle permanecia o centro imutável das preocupações da família. Será que eu tinha me esquecido da minha infância? Será que eu era mesmo a difícil, a egoísta, a encrenqueira? Por um instante, pensei em mandar uma mensagem para minha mãe me desculpando por algo que eu nem tinha certeza, só para garantir meu lugar à mesa do Dia de Ação de Graças.
Então meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai: sua mãe está muito estressada com as festas de fim de ano. Por favor, entenda que seu irmão está passando por muita coisa com o planejamento do casamento. Precisamos apoiá-la agora. Novamente, nenhum reconhecimento do que eu poderia estar passando. Nenhum reconhecimento de que tinham acabado de me dizer que eu não era bem-vinda no dia de ação de graças em família. Apenas mais um lembrete de que as necessidades de Kylie superavam todo o resto. Larguei o celular e encarei o teto, a dor familiar no meu peito se expandindo até parecer que ia me consumir por inteiro. Pela primeira vez, me permiti considerar uma pergunta dolorosa: será que eu ainda tinha um lugar de verdade nesta família? Será que já tive? Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça latejante. A ideia de ir trabalhar, de fingir que tudo estava normal, parecia impossível. Pela primeira vez em meus 3 anos na empresa, liguei dizendo que estava doente sem realmente estar doente. Leve o tempo que precisar, disse minha supervisora, com genuína preocupação na voz. Aliás, aquela apresentação que você me enviou ontem à noite foi excelente, disse Jackson. Você está trabalhando nela há semanas. Senti uma pontada de orgulho com suas palavras, rapidamente extinta pela voz na minha cabeça que soava suspeitamente como a da minha mãe: não fique tão convencida, Nathalie. Enrolada no meu edredom no sofá, naveguei distraidamente pelas redes sociais, parando em uma foto que minha mãe havia postado naquela manhã, Kylie e Amber olhando os locais do casamento, com a legenda: estou tão animada para este próximo capítulo. #mãe orgulhosa, #família é tudo. A hashtag foi um tapa na cara. Família é tudo, exceto para a filha que não foi convidada para o dia de ação de graças. Antes que eu percebesse o que estava fazendo, abri meus álbuns de fotos e estava folheando anos de fotos de família. Lá estava eu, aos 8 anos, segurando um troféu da feira de ciências, mas olhando ansiosamente para o lado onde Kylie fazia beicinho. Lá estava eu, aos 16, vestindo meu blazer do time de debate, parada sem jeito enquanto meus pais se preocupavam com Kylie em primeiro plano. Foto após foto contava a mesma história: eu conquistando, eu ajudando, eu tentando, sempre em segundo plano, sempre observando meus pais atenderem às necessidades de Kylie primeiro. Será que eu tinha imaginado todo o padrão? Eu era a vilã daquela história, não a vítima. Talvez eu realmente estivesse me exibindo na festa de noivado. Talvez eu realmente não tivesse considerado os sentimentos de Kylie. Talvez houvesse algo fundamentalmente errado comigo que me tornasse indigna da mesma consideração dada ao meu irmão. A voz cruel da dúvida se tornava mais alta à medida que o dia avançava. À tarde, eu já tinha me convencido de que provavelmente era uma péssima irmã e filha. Rascunhei e apaguei uma dúzia de mensagens de desculpas para minha família. Então meu celular vibrou com outra mensagem do meu pai: sua mãe está muito chateada com tudo isso. Por favor, entenda, seu irmão está passando por muita coisa agora com os preparativos do casamento e o estresse do trabalho. Olhei para a mensagem, e as palavras familiares de repente me pareceram diferentes. Onde estava a preocupação com o que eu poderia estar passando? Onde estava o reconhecimento de que eu tinha acabado de ser excluída do nosso dia de ação de graças em família? Onde estava a consciência de que eu poderia ser magoada por essa exclusão? A resposta não estava em lugar nenhum. Simplesmente não existia no mundo deles. Uma onda de pânico tomou conta de mim, apertando meu peito e dificultando a respiração. O quarto parecia girar enquanto uma vida inteira de sentimentos minimizados e necessidades ignoradas desabava sobre mim. Afundei no chão, ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei quanto tempo fiquei ali, tomada pela ansiedade, antes que a campainha tocasse. Pensei em ignorar, mas o zumbido persistente sugeria que quem quer que fosse não iria embora. Pelo olho mágico, vi Stephanie parada no corredor, segurando um saco de papel do meu restaurante de comida caseira favorito e uma garrafa de vinho. Tive a sensação de que você poderia precisar de reforços, disse ela quando abri a porta. Sua expressão se transformou em alarme ao ver meu rosto. Ah, Nath, venha cá. Ela colocou a comida no chão e me puxou para um abraço. O simples ato de gentileza humana abriu algo dentro de mim, e eu solucei em seu ombro. Eu não entendo, eu repetia entre lágrimas. Eu não entendo o que fiz de errado. Enquanto comíamos, Stephanie apontou padrões que eu havia normalizado por tanto tempo que não conseguia enxergá-los com clareza,
como meus pais usavam a culpa para controlar meu comportamento, como Kyle nunca era responsabilizado por suas ações, como se esperava que eu fizesse todos os sacrifícios pela harmonia familiar. Mas se eu me defender, posso perdê-los, sussurrei, expressando meu medo mais profundo. Stephanie largou o garfo e me olhou com compaixão. Preciso te perguntar uma coisa e quero que você pense bem antes de responder. O que exatamente você estaria perdendo? Uma família que te exclui dos feriados? Pessoas que priorizam constantemente o conforto do seu irmão em detrimento da sua inclusão básica? Um relacionamento em que você só é aceita quando se diminui? Suas perguntas caíram como pedras em água parada, causando ondas na minha compreensão dos meus relacionamentos familiares. O que eu estaria perdendo? A pergunta persistiu enquanto terminávamos a refeição e abríamos o vinho. Estou com medo, admiti enquanto a noite avançava. Passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita, a irmã que me apoia. Não sei quem eu sou sem esse papel. Você é Natalie Collins, disse Stephanie, apertando minha mão. A mesma Natalie que me ajudou no tratamento contra o câncer da minha mãe no 2º ano. A mesma Natalie que cria campanhas de marketing incríveis que conectam as pessoas. A mesma Natalie que é voluntária no abrigo de animais todos os sábados. Você é muito mais do que o papel que sua família lhe atribuiu. Depois que Stephanie foi embora, fiquei acordada, me perguntando se eu tinha mesmo uma família para perder. Será que eu realmente tinha sido vista e valorizada por eles, ou eu tinha sido apenas uma personagem secundária na história de Kyle o tempo todo? A pergunta me perseguia em sonhos inquietos. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados, mas com a mente estranhamente clara. A névoa de confusão e insegurança havia se dissipado um pouco, substituída por uma determinação silenciosa de entender o que estava acontecendo e encontrar um caminho a seguir. Liguei para a doutora Mason, minha terapeuta, com quem eu vinha me consultando mensalmente desde que me mudei para Chicago. Ela me marcou para uma sessão de emergência naquela tarde. O consultório da doutora Mason sempre me pareceu um porto seguro, as paredes azuis suaves, as cadeiras confortáveis, a ausência de julgamentos. Enquanto eu me acomodava e relatava a exclusão do dia de ação de graças e tudo o que a levou a isso, ela ouvia atentamente, ocasionalmente anotando. Natalie, disse ela quando terminei, já conversamos sobre a sua dinâmica familiar, mas acho que esta situação coloca as coisas em foco. O que você está descrevendo se encaixa em um padrão que chamamos de bode expiatório familiar. Bode expiatório, repeti. Sim. Em alguns sistemas familiares, um membro se torna o problema designado, a pessoa que carrega a culpa pelas tensões ou dificuldades familiares. Muitas vezes, essa pessoa é, na verdade, o membro mais saudável, aquele que está menos disposto a participar da disfunção. A doutora Mason continuou explicando como os sistemas familiares frequentemente resistem à mudança, preferindo manter padrões estabelecidos mesmo quando são prejudiciais. Minha crescente independência e sucesso ameaçavam a dinâmica estabelecida, onde Kyle era o centro das atenções e eu, a condescendente. O incidente da festa de noivado é particularmente revelador, observou ela. Você não estava realmente fazendo nada de errado, mas seu irmão percebeu sua conversa normal como uma ameaça. Em vez de lidar com a insegurança dele, seus pais acharam mais fácil te colocar como problema. Mas por quê? Perguntei, com a mágoa evidente na voz. Porque sou sempre eu quem tem que me adaptar, quem tem que ser menos, quem tem que ceder? Porque você vai, disse o Dr. Mason gentilmente. Eles sabem que você vai se acomodar porque sempre se adaptou. Seu irmão se recusa a se adaptar, então eles não pedem a ele. Eles seguem o caminho da menor resistência. Suas palavras me tocaram. Eu sempre fui a flexível, a pacificadora, aquela que tinha que manter a família intacta. Eu me tornei menor para não ameaçar a frágil autoimagem de Kyle. Eu aceitei alguns momentos de atenção enquanto ele recebia o banquete. Então, o que eu faço agora? Perguntei. Apenas aceite que não fui convidada para o dia de ação de graças? O Dr. Mason inclinou-se ligeiramente para a frente. Natalie, quero que você pense em uma pergunta, que pode ser difícil de responder. O que você faria nessa situação se não tivesse medo da reação deles? A pergunta pairava no ar entre nós. O que eu faria se não tivesse medo? Se não tivesse medo de ser rotulada de difícil ou egoísta? Se não tivesse medo de perder a aprovação da minha família?
Eu diria a eles que me excluir do dia de ação de graças é doloroso e injusto, eu disse lentamente. Eu diria que não fiz nada para merecer esse tratamento. Eu perguntaria a eles por que o conforto do Kyle sempre supera a minha inclusão. O Dr. Mason assentiu. E o que o impede de dizer essas coisas? Medo, admiti. Medo de que eles fiquem bravos. Medo de que me digam que estou sendo dramática. Medo de que eles escolham o Kyle em vez de mim definitivamente. Esses são medos compreensíveis, ela reconheceu. Mas eu gostaria que você considerasse outra perspectiva. Se estabelecer um limite razoável, dizer que excluí-lo das férias em família não é aceitável, resulta na rejeição deles, o que isso lhe diz sobre a saúde desses relacionamentos? A pergunta soou como uma chave girando na fechadura, abrindo uma porta para uma clareza que eu não tinha conseguido acessar antes. Se minha família me rejeitasse por simplesmente pedir para ser tratada com consideração básica, então talvez esses relacionamentos não fossem tão valiosos quanto eu acreditava. Acho que preciso responder a eles, disse eu, com uma nova resolução se formando, não com raiva, mas com honestidade. Preciso dizer a eles como essa exclusão me faz sentir e que não estou bem com isso. Parece uma abordagem saudável, concordou a doutora Mason. Lembre-se, estabelecer limites não significa controlar o comportamento dos outros. Trata-se de esclarecer qual tratamento você aceitará ou não e quais consequências implementará se esses limites forem ultrapassados. Durante o restante da sessão, trabalhamos no que eu queria comunicar aos meus pais e como lidar com as diferentes respostas deles. Quando saí do consultório dela, eu já tinha um plano. De volta a casa, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá e rascunhei uma mensagem para eles. Escrevi e reescrevi várias vezes, buscando clareza sem acusação, honestidade sem ataque. Depois de 1 hora, eu tinha algo que parecia certo. Mãe e pai, estive pensando na mensagem de vocês sobre o Dia de Ação de Graças. Preciso ser sincera, não ter sido convidada para o feriado em família me machucou profundamente. Amo nossa família e sempre tentei apoiá-la, mas não posso aceitar ser excluída porque Kylie se sente desconfortável perto de mim. Não fiz nada que justifique esse tratamento. Entendo que Kylie tem seus desafios, mas meus sentimentos e meu lugar na família também importam. Não vou me desculpar por ter tido uma conversa normal na festa de noivado dele ou por viver minha vida com sucesso. Decidi passar o Dia de Ação de Graças com amigos em Chicago este ano, mas quero que saibam que, no futuro, espero ser incluída em reuniões familiares. Estou aberta a discutir como podemos tornar esses eventos confortáveis para todos, mas me excluir não é uma solução aceitável. Amo vocês dois e espero que possamos encontrar um caminho mais saudável. Nathalie. Meu dedo ficou pairando sobre o botão de enviar por vários minutos antes de finalmente pressioná-lo. Uma mistura de ansiedade e alívio me invadiu. Talvez pela primeira vez na vida, eu havia expressado claramente minhas necessidades à minha família, sem desculpas ou minimizações. Seja qual for a resposta deles, eu havia me defendido. Só isso já era uma vitória. A resposta da minha família veio em ondas. Minha mãe mandou a mensagem primeiro, apenas 20 minutos depois de eu ter enviado. Estou muito decepcionada com a sua atitude, Nathalie. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui. O Kyle sempre se esforçou mais do que você. Mataria você se colocasse outra pessoa em primeiro lugar, pelo menos uma vez? Suas palavras doeram, mas também confirmaram o que o Dr. Mason havia sugerido. Aos olhos da minha família, meu único papel aceitável era sacrificar minhas necessidades pelo conforto do Kyle. O fato de eu ter feito exatamente isso por 26 anos sem reclamar parecia irrelevante para ela. 1 hora depois, meu pai interveio. Sua mãe está muito chateada com a sua mensagem. Acho que você está exagerando na importância disso. É só um dia de ação de graças. O Kyle está sob muita pressão com o planejamento do casamento. A resposta dele foi tão previsível que quase me fez rir, sempre minimizando, sempre redirecionando para as necessidades do Kyle, sempre colocando a chateação da minha mãe como a principal preocupação. O padrão estava tão claro agora que eu não conseguia acreditar que não o tinha percebido antes. Não respondi a nenhuma das mensagens imediatamente. Em vez disso, dei uma longa caminhada à beira do lago, com o vento de novembro batendo no meu rosto enquanto eu processava meus sentimentos. Havia mágoa, certamente, suas respostas desdenhosas confirmaram meus piores temores sobre meu lugar na hierarquia familiar.
Mas também havia uma estranha sensação de liberdade em ter a dinâmica tão claramente exposta. A névoa havia se dissipado e eu podia ver a situação com uma clareza dolorosa. Quando voltei para o meu apartamento, recebi uma mensagem do Kyle. Mamãe me mostrou sua mensagem egoísta. Você sempre teve ciúmes de mim e agora está tentando estragar meu primeiro dia de ação de graças com a família da Amber. Por que você sempre faz tudo girar em torno de você? A mensagem dele era tão desconectada da realidade que me tirou o fôlego por um momento. Eu estava fazendo tudo girar em torno de mim? Eu tinha sido excluída de um feriado em família sem discussão e, de alguma forma, eu era egoísta por me sentir magoada com isso. A dor familiar me invadiu, mas desta vez veio acompanhada de algo novo, uma sensação de perspectiva. A percepção que Kyle tinha de mim não tinha nada a ver com quem eu realmente era ou como eu realmente me comportava. Era uma história que ele contava a si mesmo para justificar seu próprio comportamento e inseguranças. Deixei meu celular de lado e abri meu laptop. Em vez de responder a qualquer uma delas, enviei um e-mail para Stephanie e alguns outros amigos próximos em Chicago. Os planos para o dia de ação de graças mudaram. Alguém interessado em um dia de ação de graças na minha casa? As respostas vieram rapidamente, aceitações entusiasmadas, ofertas para levar pratos, sugestões animadas de jogos e atividades. Em uma hora, eu tinha 8 amigos comprometidos em passar o dia de ação de graças comigo, pessoas que valorizavam minha companhia, pessoas que não exigiam que eu me rebaixasse para acomodar suas inseguranças. No dia seguinte, finalmente respondi à minha família, uma única mensagem em grupo para os 3, já deixei meus sentimentos claros. Amo todos vocês, mas não vou me desculpar por expressar mágoa quando estou magoada. E não vou aceitar ser excluída de eventos familiares. Vou passar o dia de ação de graças com amigos em Chicago. Espero que todos tenham um feriado maravilhoso. Então, silenciei a conversa e mergulhei no planejamento do dia de ação de graças com os amigos. Encomendei um peru de um açougueiro local, comprei novas travessas e pesquisei ideias de decoração para a mesa. A atividade foi terapêutica, me dando um foco positivo em meio à turbulência emocional. Meu celular continuou vibrando com notificações da minha família, as culpas da minha mãe, a minimização do meu pai, as acusações do Kyle, mas eu não as li. Pela primeira vez, me dei permissão para me afastar da dança disfuncional que tínhamos praticado a vida toda. Stephanie veio naquele fim de semana para me ajudar a planejar o cardápio do dia de ação de graças. Enquanto estávamos sentados no balcão da cozinha comparando receitas de recheio, ela me olhou com um sorriso gentil. Você parece diferente, observou. Há algo mais leve em você. Pensei em suas palavras. Acho que carreguei esse peso a vida toda, essa responsabilidade de lidar com os sentimentos da minha família, de me tornar aceitável para eles sendo menos do que sou. Deixar esse peso de lado é assustador, mas também é libertador. Estou orgulhosa de você, disse ela, apertando minha mão. Defender a si mesmo exige coragem. Não sei bem o que vai acontecer depois, admiti. Parte de mim ainda espera que eles tenham alguma epifania e se desculpem. Talvez tenham, disse Stephanie, embora seu tom sugerisse que duvidava. Mas mesmo que não tenham, você vai ficar bem. Mais do que bem. Com o passar dos dias, mergulhei no trabalho e nos preparativos para o dia de ação de graças. Continuei minhas sessões com o Dr. Mason, processando as emoções complexas que emergiram ao estabelecer esse novo limite com minha família. Havia tristeza pelo relacionamento que eu sempre quis, mas nunca tive de verdade. Havia raiva por anos de marginalização. Havia medo do que o futuro poderia reservar. Mas, por baixo de tudo isso, havia um crescente senso de autoestima, um reconhecimento de que eu merecia ser tratado com consideração e respeito básicos, até mesmo pela minha família, especialmente pela minha família. Uma semana antes do dia de ação de graças, recebi um telefonema inesperado da minha tia Jéssica, irmã da minha mãe, que morava em Seattle. Não éramos particularmente próximas, ela e minha mãe tinham um relacionamento conturbado, mas ela sempre foi gentil comigo nas raras ocasiões em que nos víamos. Nathalie, é sua tia Jéssica. Espero que não se importe de eu ligar. Claro, respondi, surpresa. Está tudo bem? Falei com sua mãe ontem, disse ela. Ela mencionou que você não estaria no dia de ação de graças este ano. Ela me deu uma versão dos acontecimentos que, bem, não me pareceu muito correta. Hesitei, sem saber o quanto compartilhar.
Você não precisa me contar nada com o qual não se sinta confortável, continuou Jéssica. Mas eu queria que você soubesse que eu observo a dinâmica entre você, Kylie, e seus pais há anos. Você foi tratado injustamente por muito tempo, e me arrependo de não ter dito nada antes. Lágrimas brotaram dos meus olhos com essa validação inesperada. Obrigada por dizer isso. Significa muito ouvir isso. Sua mãe e eu temos uma história complicada, disse Jéssica. Ela sempre foi a favorita dos nossos pais, assim como Kylie é a favorita dela. Alguns padrões se repetem através das gerações, a menos que alguém tenha coragem de quebrá-los. Ela fez uma pausa. Acho que você está quebrando o padrão, Nathalie. Não será fácil, mas é necessário. Conversamos por quase 1 hora. Jéssica compartilhou histórias de suas próprias lutas com minha mãe e meus avós, a mesma dinâmica de favoritismo e bode expiatório se repetindo uma geração antes. Ela descreveu sua própria jornada para estabelecer limites e construir uma vida baseada em relacionamentos mais saudáveis. Não vou mentir para você, sua mãe e eu nunca fomos próximas, mesmo depois que eu estabeleci limites. Mas a alternativa era continuar aceitando um tratamento que estava destruindo minha autoestima. Às vezes, o preço do respeito próprio é alto, mas sempre vale a pena pagar. Depois que desligamos, senti uma nova sensação de resolução. Se o padrão se repetia há gerações, talvez não fosse pessoal. Talvez não fosse sobre eu ser desagradável ou difícil. Talvez fosse sobre um sistema familiar disfuncional que precisava de alguém para desempenhar um papel específico, e eu havia sido escalada para esse papel desde a infância. Eu não conseguia controlar se meus pais e Kylie algum dia reconheceriam seu papel nessa dinâmica. Eu não podia fazê-los se desculpar ou mudar. A única pessoa que eu podia mudar era eu mesma, e eu estava finalmente pronta para parar de desempenhar o papel que havia sido atribuído a mim. O dia de ação de graças amanheceu claro e frio em Chicago. Acordei cedo, com a excitação misturada a um toque de melancolia enquanto pensava na minha família reunida sem mim em Ohio. Por um momento, me permiti sentir a perda não do que eu tinha, mas do que sempre desejei, uma família que me valorizasse tanto quanto eu a valorizava. Então, me levantei e comecei a me preparar para o dia de ação de graças entre amigos. Coloquei o peru no forno, piquei os legumes para o recheio e arrumei a mesa com cuidado, pequenas abóboras e folhas de outono espalhadas entre os pratos e copos, e cartões de lugar escritos à mão para cada convidado. Stephanie chegou primeiro, trazendo molho de cranberry caseiro e um abraço caloroso. Feliz dia de ação de graças, disse ela, olhando ao redor do meu apartamento com aprovação. Parece incrível, Nath. Um por um, os outros chegaram, Jackson do trabalho com seu namorado Miguel, meus vizinhos Alice e David, minha companheira de corrida Tara e 2 amigos do meu grupo de voluntários no abrigo de animais, Ben e Zoe. Cada um trouxe comida, vinho e o presente da sua presença. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa, olhei para os rostos dessas pessoas que escolheram passar o feriado comigo, que me valorizaram incondicionalmente, que nunca exigiram que eu me diminuísse para conquistar sua aceitação. Pela primeira vez, compreendi completamente a diferença entre família de sangue e família por escolha. O contraste entre aquela reunião calorosa e cheia de risos e a atmosfera tensa e instável dos dias de ação de graças da minha família era gritante. Ali, o conforto de ninguém era priorizado acima de todos os outros. Ali, havia espaço para todos serem plenamente eles mesmos. Depois do jantar, enquanto nos acomodávamos na sala com café e 3 tipos diferentes de torta, meu telefone tocou com um nome inesperado, Tia Jéssica. Espero não estar interrompendo, disse ela quando atendi. Só queria saber como você está hoje. Estou indo muito bem, na verdade, respondi, surpresa ao descobrir que era verdade. Vou passar o dia de ação de graças com amigos. Fico feliz em ouvir isso, disse ela. Então, baixando um pouco a voz, estou na casa dos seus pais agora. Kylie e Amber estão aqui com a família dela. Está tenso. Sua ausência é o elefante na sala que ninguém vai reconhecer diretamente. Sua mãe continua fazendo comentários maldosos sobre lealdade familiar, e seu pai parece miserável. Eu não sabia bem como responder. Parte de mim sentia uma satisfação vingativa por minha ausência ser sentida, mas, principalmente, eu me sentia triste por ter chegado a esse ponto. Quero que você saiba que eu me manifestei, continuou Jéssica. Quando sua mãe fez um comentário sobre crianças ingratas, eu disse que gratidão não deveria exigir que você se apagasse.
não foi bem recebido. Desculpe se causei problemas para você, eu disse. Você não causou nada, ela respondeu com firmeza. Essas são as consequências das escolhas dos seus pais, não suas. Eu só queria que você soubesse que não é louca, Nathalie. O que aconteceu não foi certo, e nem todos na família concordam com a forma como você foi tratada. Depois que desliguei, voltei para meus amigos com o coração mais leve. A validação da Jéssica reforçou o que eu estava lentamente aceitando: eu não estava errada em esperar consideração básica da minha família. Eu não era egoísta por querer ser incluída. Eu não era irracional por estabelecer limites sobre como eu me permitiria ser tratada. As semanas seguintes ao Dia de Ação de Graças foram desafiadoras, mas esclarecedoras. Mantive contato limitado com meus pais, respondendo às mensagens com mensagens curtas e educadas, mas sem me envolver em suas tentativas de me fazer voltar aos velhos hábitos. Não tive mais notícias de Kyle. Ele aparentemente interpretou minha imposição de limites como um ataque pessoal e se isolou. Continuei minhas sessões de terapia com o Dr. Mason, lidando com o luto complexo de reconhecer meus relacionamentos familiares como eles realmente eram, em vez de como eu queria que fossem. Houve dias difíceis em que questionei minha decisão, em que a solidão do distanciamento familiar me avassalou. Mas também houve dias de profunda percepção e crescimento, em que reconheci padrões aos quais eu não conseguia enxergar antes. A cura não é linear, lembrou-me o Dr. Mason durante uma sessão particularmente difícil. Haverá passos para frente e para trás. O importante é que você não esteja mais participando da sua própria diminuição. Com a aproximação do Natal, tomei a difícil decisão de não voltar para casa no feriado. Em vez disso, reservei uma viagem para Seattle para visitar a tia Jéssica e sua família, pessoas que me mostraram que respeitavam meus limites e valorizavam minha presença. A decisão provocou a primeira mudança real no comportamento dos meus pais. Minha mãe ligou certa noite, em meados de dezembro, com a voz sem a certeza de sempre. Então, você realmente não vem para casa no Natal? Perguntou. Não, mãe. Vou visitar a tia Jéssica. Uma longa pausa. Não entendo o que está acontecendo, Nathalie. Primeiro o dia de ação de graças, agora o Natal. É como se você não quisesse mais fazer parte desta família. Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu quero muito fazer parte da nossa família, mãe. Mas preciso ser um membro de pleno direito, não alguém que pode ser excluída sempre que o Kyle se sentir desconfortável. Preciso que meus sentimentos importem tanto quanto os dele. Outra pausa. A Jéssica anda enchendo a sua cabeça com essas bobagens, não é? Não, mãe. Comecei a estabelecer limites antes mesmo de falar com a tia Jéssica. Isso vem de mim, de anos sentindo que minhas necessidades sempre vinham em segundo plano em relação às do Kyle. Isso não é justo, protestou ela, mas sua voz carecia de convicção. Talvez não, admiti. Mas é como me sinto há muito tempo. Não estou pedindo que você escolha entre mim e o Kyle. Só estou pedindo igual consideração. A conversa terminou sem solução, mas foi a primeira vez que minha mãe se envolveu com a minha perspectiva em vez de descartá-la imediatamente. Parecia uma pequena rachadura em uma porta muito trancada. 2 dias depois, meu pai ligou, algo que raramente fazia, geralmente deixando a comunicação para minha mãe. Sua mãe e eu temos conversado, disse ele, parecendo desconfortável. Não concordamos com a forma como você caracterizou as coisas, mas sentimos sua falta e estamos dispostos a considerar. Sua voz se perdeu. Temos pensado que talvez pudéssemos tentar terapia familiar, nós 4. A sugestão me pegou de surpresa. Terapia familiar? Sim. Sua mãe encontrou alguém especializado em relacionamentos familiares. Pensamos que talvez depois das férias pudéssemos nos encontrar com ela, se você quiser. Senti uma onda de esperança cautelosa. Acho que é uma boa ideia, pai. Eu estaria disposto a tentar. Ótimo, disse ele, parecendo aliviado. Ótimo. Resolveremos os detalhes depois do Natal. Não foi um pedido de desculpas. Não foi um reconhecimento da mágoa específica que causaram, mas sim uma disposição para examinar nossa dinâmica familiar com ajuda profissional, algo que eu nunca pensei que eles concordariam. Passei o Natal com a tia Jéssica e sua família, seu marido Mark, seus 2 filhos adultos e seus parceiros.
Foi um Natal tranquilo e alegre como as festas de fim de ano nunca foram na minha casa de infância. Ninguém pisava em ovos. O humor de ninguém ditava a atmosfera. Havia espaço para os sentimentos, preferências e necessidades de todos. À medida que o ano novo se aproximava, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Da dolorosa exclusão do Dia de Ação de Graças à esperança hesitante de terapia familiar, percorri uma paisagem emocional que jamais imaginei encontrar. Não tinha ilusões de que a terapia familiar transformaria magicamente nossos relacionamentos da noite para o dia. Os padrões estavam arraigados demais, as feridas profundas demais para soluções simples. Meus pais talvez nunca entendam ou reconheçam plenamente seu papel na disfunção familiar. Kylie talvez nunca reconheça como seu comportamento foi facilitado e minhas necessidades marginalizadas. Mas, pela primeira vez, eu estava encarando esses relacionamentos com base em autoestima, em vez de desespero por aprovação. Eu havia descoberto que conseguia sobreviver à dor de impor limites. Eu havia aprendido que ser excluída da minha família não significava que eu não fosse digna de inclusão em outros lugares. Eu havia construído uma família de amigos que me valorizava completamente. Mais importante ainda, eu havia compreendido que o amor não deveria exigir que eu me diminuísse. O amor verdadeiro abre espaço para tudo o que você é, seus sucessos e fracassos, seus pontos fortes e fracos, seus dias bons e ruins. O amor verdadeiro não pede que você diminua sua luz para que os outros não se sintam ofuscados. Não sei o que o futuro reserva para o meu relacionamento com meus pais e Kylie. Espero que a terapia familiar nos ajude a construir padrões mais saudáveis. Espero que eles aprendam a me ver com clareza e a valorizar meu lugar na família. Espero que Kylie desenvolva a maturidade emocional necessária para celebrar meus sucessos em vez de se sentir ameaçado por eles. Mas, independentemente do que aconteça com eles, sei que ficarei bem. Melhor do que bem. Quebrei o padrão que definiu minha vida por 26 anos. Saí do papel de bode expiatório da família e entrei em uma vida em que não preciso me desculpar pela minha existência. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente defender nosso próprio valor, mesmo quando aqueles que deveriam reconhecê-lo mais claramente não conseguem vê-lo.